PROC-V e índice CORRESP. Essas duas fórmulas no Excel são uma das mais importantes que a gente precisa aprender, porque pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. Eu vou te mostrar aqui com dois exemplos práticos. O primeiro exemplo, temos coisas relacionadas a vendas. E no segundo exemplo, recursos humanos. Só para você entender o que a gente vai fazer e como é muito importante saber usar PROC-V e índice CORRESP. E na planilha de vendas, a partir do código do produto, exemplo, código 001, eu gostaria de saber o custo unitário desse produto, porque aqui eu só tenho a venda. E aí como é que eu vou calcular? A margem bruta. Eu preciso ter a venda e o custo. Então, a partir do código 001, eu posso vir na primeira planilha, verificar qual que é esse código. Opa, achei. Assim que eu achei esse código, eu consigo retornar o custo correspondente dele. E aí, fechou. Eu pego esse custo, jogo nessa planilha e calculo a margem. Mas, automaticamente, vamos fazer isso, porque a fórmula PROC-V vai nos ajudar, assim como o índice CORRESP. Vamos começar com o primeiro exemplo, onde temos a nossa planilha de vendas. E a partir do código, eu quero retornar o nome do produto. Para isso, pessoal, eu vou utilizar a fórmula PROC-V. PROC-V, porque a partir do código ela vai retornar o nome do produto. Nesse caso, o que eu vou fazer? Aqui dentro da célula nome do produto, eu vou colocar igual PROC-V, clica duas vezes para selecionar essa fórmula, 1, 2, e a primeira coisa que a fórmula PROC-V me pede é o valor procurado. O que é isso? Nesse meu caso aqui, o valor que eu procuro é o código do produto, código 001, é isso que eu procuro. Clico nesse código então, ponto e vírgula. Aonde que eu procuro esse código? Na matriz tabela. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que voltar lá na aba onde eu tenho esses códigos, selecionar, pessoal, todas as colunas que eu preciso utilizar. No meu caso, eu vou utilizar todas as colunas? Aqui agora não, vou utilizar só essas duas primeiras, ó, código e nome do produto. Então vou clicar lá na coluna A, clico e também arrasto para a coluna B. Pronto. Selecionei tanto coluna A quanto coluna B, as duas colunas que eu vou usar. Ponto e vírgula. Vamos clicar aqui na barrinha de fórmulas para ficar mais fácil? Clica uma vez ali dentro. Agora a fórmula está me pedindo qual é a coluna que eu quero retornar como resultado. Sempre que você seleciona uma tabela no Excel, você tem as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E nesse caso, pessoal, qual que é a coluna que eu quero retornar como resultado? Me diz aí. É a coluna 1? Não, a coluna 1 é o código. Não quero o código. Eu quero o nome do produto. E o nome do produto é o quê? Coluna número 2. Então eu coloco o número 2. Ponto e vírgula. E por fim, eu quero correspondência exata ou correspondência aproximada. Correspondência exata vai retornar exatamente o que você procura. Se você procura o código 001, ele vai retornar o produto correspondente a esse código. Agora, digamos o seguinte, isso é correspondência exata, isso é o que eu quero mesmo, tá bom? Agora, não achou o código 001. Então, da cabeça do Excel, ele acha que o código mais próximo é o 003. E aí ele vai retornar, então, o produto correspondente a esse código. Entendi. Mas não é o que eu preciso, né? Eu quero retornar exatamente o que eu procuro. Eu não quero fazer correspondência aproximada. Ah, se não achar, retorna mais próximo. Não tem nada a ver com isso. Eu quero exatamente o que eu procuro. Correspondência exata. 1, 2, Enter. Pronto. Agora, pessoal, a partir do código, eu consigo retornar o nome do produto. Vamos fazer isso algumas outras vezes, né? Porque tem um custo total e etc. Então, deixa eu pegar esse mouse sem fio, no cantinho, clico, seguro e arrasto para baixo. E automaticamente o Excel consegue retornar para mim cada linha com o produto correto. A partir do código. Ó, se eu pegar código 007, é o SSD. Será que está correto isso? Vamos verificar. Voltando na primeira aba, cadê o código 007 aqui? Opa, SSD, perfeito. Então conseguiu fazer essa correspondência. Você lembra qual foi o número da coluna que usamos? Coluna número 2. Mas e se eu colocasse, por exemplo, o número 5 ao invés do número 2? Sabe o que queria retornar? 1, 2, 3, 4, 5. Iria retornar o preço, o custo. Por quê? Porque o custo está na coluna 5. Deixa eu voltar aqui no exemplo 1 e agora vamos lá. Como que eu faço aqui o custo? Acabamos de falar sobre isso, né? Igual PROC-V, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O que eu procuro? O valor do código, o código ali do lado. A partir do código é que eu retorno o custo unitário. Ponto e vírgula. Matriz tabela, pessoal, matriz tabela. Aonde que eu vou pesquisar esse código e aonde que eu vou retornar o custo? Tá tudo aqui, ó, na aba 1. Então eu seleciono o código, produto, categoria, marca, preço. Ah, professor, mas você selecionou no começo só o código e o produto. Sim, tudo bem, mas agora eu vou querer só o código e o produto? Não, eu quero o código
e o preço. Então eu tenho que selecionar tudo isso, ó. Por quê? Porque eu seleciono desde a primeira coluna que eu preciso até a última coluna que eu preciso. A última coluna que eu preciso é o produto? Não, não é. É o preço, então vai até o preço. Por isso, eu quero pesquisar o código e retornar o preço. Pronto, por isso que eu selecionei tudo. Ponto e vírgula. Vamos clicar aqui agora, pessoal, na barrinha de fórmulas. E qual que é a coluna que eu quero nesse caso? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Coluna número 5. Então eu coloco o número 5, ponto e vírgula. E agora eu quero uma correspondência exata. Clica duas vezes. 1, 2, Enter. Pronto. Ó, então 79,90. Vamos só verificar se está certo. 79,90 é referente ao código 001. Se eu volto na tabela 1, código 001 está aqui, o valor correspondente é 79,90. Perfeito, é isso mesmo. Agora, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo retornar o custo unitário de todos os produtos. E o custo total vai ser como, hein? Agora não precisa fazer PROC V, hein, pessoal? Até porque nem tem custo total aqui nessa tabela. Só tem esse custo unitário, né? Como que faz o custo total, então? Igual a quantidade, ó, tá aqui do lado. Vezes o custo unitário. Enter. E a margem? Vou fazer uma margem bruta. Igual, vou pegar a venda total menos custo total. Enter. Seleciono custo total, clico, seguro e arrasto para baixo. Pronto, já tenho o custo total de todo mundo. E margem bruta, clico, seguro e arrasto para baixo também. Pronto, agora eu consigo saber e conseguir retornar de forma automática as informações de cada produto, de cada linha de venda que eu tive. Agora, indo para o exemplo 2, vamos entender o porquê que o PROC V dá erro e por que ele nem sempre funciona. Vou te explicar agora uma forma um pouquinho mais elaborada. Aqui nesse caso, pessoal, eu vou usar a matrícula do funcionário para poder retornar qualquer informação. Então, exemplo, a partir da matrícula, que é essa coluna F, eu vou retornar o nome, eu vou retornar o salário base, eu vou retornar o gestor, eu vou retornar o cargo. Então você percebe que é a matrícula que vai conseguir me orientar qual que é o gestor, o departamento, é a matrícula que manda nesse caso. Só que tem um problema. O PROC V, como é que ele funciona? Ele vai pegar o que você quer, exemplo, matrícula. Matrícula é o que eu quero. Beleza, a partir da matrícula, o que eu quero retornar? O nome do colaborador. Aonde que está o nome do colaborador? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Então, nesse caso, ó, o PROC V funciona. Por quê? Porque o PROC V, sim, ele só funciona dessa forma, buscando informações que estão à direita. Então, aqui sim, o PROC V funciona. Mas, e se eu quisesse usar no PROC V, pessoal, uma informação que está à esquerda, como exemplo, o gestor? Não funciona, não vai dar certo. Não funciona o PROC V. Ele não consegue usar a matrícula e pegar algo que está à esquerda da matrícula. Não é assim que ele funciona. Anteriormente, demos bastante sorte. Por quê? Porque o código está na primeira coluna e todo o resto está à direita. Então, sim, o PROC V conseguiu funcionar. Porém, nesse caso novo, não vai conseguir funcionar. Por quê? Porque a matrícula ela está numa posição que tem que pegar coisas que estão à esquerda. E justamente esse é o funcionamento do PROC V, tá, pessoal? Então, nesse caso, a gente usa o índice Corresp. Ah, professor, mas como que eu vou lembrar disso no dia a dia? Bom, você vai fazer e você vai ver que não vai funcionar. Vou te mostrar um exemplo. Vamos aqui tentar retornar o gestor, tá bom? Então, a partir da matrícula, eu quero retornar o gestor. Igual PROC V. Clica duas vezes para selecionar. 1, 2. Valor procurado é o código da matrícula, ponto e vírgula, matriz tabela. Matriz tabela eu venho aqui ó, na aba anterior e vou utilizar a matrícula como referência. Mas tem um problema, eu quero gestor, certo? Então não adianta eu selecionar para a direita, porque olha, não estou selecionando o gestor, estou selecionando o nome do colaborador, mas não é o que eu quero. Então se eu fosse selecionar o que eu preciso, seria isso daqui, ó, gestor e matrícula, certo? Mas não vai funcionar, tá, pessoal? Porque a matrícula ela tem que ser a primeira coluna do PROC V. Mas enfim, vamos continuar. Selecionei, ó, desde o que eu preciso até matrícula, né? Matrícula, gestor, tudo que eu preciso. Clico, ponto e vírgula, número índice da coluna. Bom, vamos pensar o seguinte. Dentro dessa seleção aqui que eu fiz, eu tenho as colunas. Sim, porque ela é a primeira, né? Então, dentro da seleção que a gente fez, a primeira coluna é sempre o número 1. 1, 2, 3, 4. Selecionei 4 colunas. Qual é a coluna que eu quero como resultado? O gestor. E o gestor é qual? Coluna 1. 1, ponto e vírgula,
E eu quero uma correspondência exata. 1, 2, Enter. Deu erro, pessoal, não funciona. Por quê? Porque, olha que curioso. Nessa seleção que a gente fez, do gestor até a matrícula, o que o PROC-V vai fazer? Ele sempre vai olhar para o gestor como sendo a referência. Mas não é. Quem é a minha referência é a matrícula. E é como eu falei, a matrícula só olha o que está para a direita. Então aqui já não vai funcionar de jeito nenhum. Então nesses casos, pessoal, a gente usa o índice CORRESP. E sim, o índice CORRESP ele pode ser usado até mesmo no lugar do PROC-V. Sabe o que a gente fez aqui com o PROC-V? Dava para fazer com o índice CORRESP também. Mas é muito importante aprender a usar o PROC-V porque todo mundo praticamente usa. Além disso, você vai se deparar com o PROC-V no seu dia a dia. Então você já sabe usar. Mas você também sabe quando dá erro. E quando dá erro, você sabe resolver. E tem pessoas que não sabem. Então você consegue se destacar. Beleza? O que você vai fazer? Igual índice, cuidado, tem acento no i. Então, se você não colocar o acento no i, você não vai encontrar a fórmula. Índice. Tá vendo? Não tem. Então, coloca o acento no i. Índice. Clica 2 vezes nessa fórmula. 1, 2. Professor, mas você falou que era índice CORRESP. Calma, é que são 2 fórmulas diferentes. Primeiro a gente faz o índice e daqui a pouquinho a gente coloca o CORRESP no meio. Mas é fácil, tá, pessoal? Vamos passo a passo. Matriz. O que é a matriz? Nesse primeiro caso, vai ser a coluna que você quer retornar como resultado. O que eu quero como resultado? Eu quero o cargo. Este é o resultado que eu quero. Então eu venho aonde está esse cargo e seleciono a coluna deste cargo. Neste caso, é a coluna A, cargo. Vamos clicar aqui na coluna A, ponto e vírgula. Vamos clicar aqui na barrinha de fórmulas, que fica mais fácil de continuar vendo. Agora, o índice vai pedir para a gente esse tal de número de linha. E o que é esse número de linha, pessoal? É realmente dentro dessa coluna que você selecionou, qual que é a linha que você quer retornar. Você quer retornar qual linha? A 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4. Bom, vamos fazer um teste? Se eu colocar aqui que eu quero a linha 5, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5. Planejadora de mídia. Este é o resultado da linha 5. Então, se eu colocar aqui, ó, 5 e dar um Enter, planejadora de mídia retorna justamente aquele valor que estava na quinta posição. Mas como é que eu vou saber que eu quero a linha 5? Eu não sei se realmente o número 5 é referente a Ana Souza. Eu não sei se tem a ver com esse funcionário 001. Então, não tem como eu mesmo adivinhar o número da linha, a posição. Mas quem que vai fazer isso para mim? Quem que vai saber certinho qual que é a linha que eu quero? É o CORRESP. Porque o CORRESP funciona da seguinte maneira. Você vai selecionar a coluna onde você tem a matrícula e o CORRESP vai te dizer: ah, você está vendo o funcionário 001? Beleza, o funcionário 001, ele é 1, 2, 3. Ele está na terceira posição. Então, eu vou retornar para você o número 3. E o número 3 corresponde a analista de RH. Então é assim que o índice CORRESP funciona, pessoal. De forma dinâmica. Não é você que tem que dizer o número. Ah, eu quero o número 3, eu quero o número 5. Não. Quem vai fazer isso é o CORRESP. Então a gente consegue deixar bem dinâmico. Vamos lá. Vamos deletar isso aqui. E agora acrescentar o CORRESP, porque até agora a gente só fez com índice, certo? Igual, índice. Clica 2 vezes para selecionar esse índice. 1, 2. Matriz. Qual que é a matriz que eu quero retornar como resultado? Já vimos isso, né? É o cargo. Então deixa eu voltar aqui na aba anterior e vou clicar na coluna A, cargo. Mas eu não sei qual que é o que eu preciso. 1, o 2, o 3, o 4, enfim, isso vai mudando dependendo da linha, certo? Ponto e vírgula. Então, clica na barrinha de fórmulas. Ao invés de eu mesmo colocar aqui um número, eu vou colocar CORRESP. Clica 2 vezes no CORRESP. 1, 2. Qual que é o valor que eu procuro agora, pessoal? Olha que interessante. CORRESP, qual que é o valor que eu procuro? O valor que eu procuro está aqui, ó. Na primeira aba, na anterior, o matrícula. A partir da matrícula, ponto e vírgula, o que o CORRESP vai fazer? Ele vai usar uma matriz procurada, que é essa aba que a gente tem de matrícula. Clica na coluna da matrícula. Ou seja, a partir daquela matrícula que a gente tinha, o CORRESP vai procurar essa matrícula aqui. Quando ele encontrar a matrícula, ele vai dizer: ah, essa matrícula é a matrícula número 10. Então é o número 10 que você precisa. E o número 10 corresponde a essa linha. Então vai conseguir retornar o resultado daquela linha. Ponto e vírgula. Mesma história aqui, tá bom, pessoal? Eu quero o quê? Correspondência exata, né? Não quero maior, menor. Exata. 2 vezes, 1, 2. E agora, cuidado, vamos fechar parênteses 1, 2 vezes. Por quê?
A gente usou duas fórmulas aqui, o CORRESP e o índice. Então a gente precisa fechar dois parênteses. Se você não sabe, professor, mas como é que eu vou lembrar isso? Tá vendo que ainda tá aparecendo essa caixinha de mensagem? Então você fecha um parênteses. Ó, ainda tá aparecendo, certo? Só que agora ficou lá no começo. Então quer dizer que deve ser do índice. Vamos fechar mais um parênteses. Continua aparecendo? Não, então é isso. Enter. Pronto, ó, analista de RH. Conseguimos, pessoal, índice CORRESP. Agora se eu clicar no cargo, no cantinho, e arrastar para baixo, eu consigo retornar o cargo para todas as linhas. Posso fazer a mesma coisa para o gestor e para o salário base. Vamos lá logo para o salário base, né, que é o que interessa aqui para mim, no final de contas, né, para eu poder calcular esse valor total. Igual, índice, clica duas vezes, 1, 2, matriz, é o que eu quero retornar. Nesse caso, é o salário base. Então eu volto na aba anterior, salário base é a coluna E, ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu já sei qual é a linha que eu quero. 1, 2, 3, não sei. Mas quem sabe o CORRESP. CORRESP, clica duas vezes para selecionar, 1, 2, e dentro do CORRESP, valor procurado, eu vou marcar para ele que eu procuro essa matrícula aqui, ó. E a partir da matrícula, ponto e vírgula, e a matrícula está onde? Dentro dessa coluna matrícula. Ponto e vírgula, e nesse caso eu quero uma correspondência exata. Clica duas vezes aqui, 1, 2, fecha parênteses mais uma vez e dá um Enter. Pronto, consegui retornar certinho o salário base. Agora eu posso clicar nessa fórmula, no cantinho, clico, seguro e arrasto para baixo, e já dá até mesmo para calcular o valor total, que vai ser igual salário base mais o plano de saúde, mais o vale transporte, mais o vale refeição. Enter. Beleza, pessoal, aí ó, resolvi meu problema. Se eu clicar e arrastar até o final, eu consegui fazer o valor total para todo mundo. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E lembrando, tá, pessoal? Todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.